E hoje, no Evangelho do dia, nós vamos refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de 11 a 28. Capítulo 19, versículo de 11 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. Eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que estes homens reinem sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais haviam dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bom, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas rendeu 5 vezes mais. O homem disse também: A este recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és o homem severo. Recebes o que não destes e colhe o que não semeastes. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, e que recebo o que não dei, e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que não tem. Enquanto a esse inimigo, Enquanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje é parecido com o Evangelho de domingo, na qual estava presente ali a parábola dos talentos, na qual os talentos que nós recebemos são os talentos na qual nós devemos multiplicar. Deus nos deu, digamos assim, o talento do amor. Devemos multiplicar o amor amando mais e mais. Deus nos deu também o talento do perdão. Devemos perdoar mais e mais. Deus nos deu também o talento da justiça, da misericórdia, enfim. Todos esses dons e talentos que Deus nos deu, devemos multiplicá-los para que a graça de Deus alcance maior número de pessoas e cada um de nós possamos ser transformados de acordo com as obras boas que nós fazemos. É interessante que o Evangelho mostra isso para nós, né? Aquele homem saiu para ser coroado rei, foi dado talentos. Muitas vezes nós nos comparamos ao terceiro homem, na qual ele pegou as moedas, enrolou num lenço e guardou. E disse: Tive medo, tu és um homem severo. Tu colhes onde não planta, enfim. E todos aqueles que multiplicaram os seus dons, foi acrescentado mais bênçãos, digamos assim, na vida deles.
E Jesus olha para aquelas pessoas e percebe que os talentos que Deus deu a cada uma daquelas pessoas estão sendo deixados de lado. Está sendo sufocado pelos nossos medos. Quanto mais nós temos medos, menos nós colocamos os nossos talentos a serviço da igreja, a serviço de Deus. Quanto mais nós temos medo, mais nós vamos recuando e não colocando em prática tudo aquilo que Deus nos pede. Então, o medo, ao invés de nós multiplicarmos os nossos dons e talentos, ele faz com que a gente, os sufoque, impedindo desses talentos ir adiante. Então, é necessário que a gente não tenha medo. Nós sabemos que o Senhor, Ele nos ama, e por amar cada um de nós, Ele quer o nosso bem. Ele quer transformar a nossa vida. Mas todas essas graças, elas só podem acontecer a partir do momento que eu me abro para a graça de Deus. E coloco em prática e multiplico os talentos na qual Ele me deu, na qual muitas vezes nós temos medo de fazê-lo. Então é necessário que a gente entenda, nós estamos neste mundo para que os nossos dons e talentos, eles possam ser colocados em prática, ser multiplicados para a edificação da igreja e também para nos ajudar a superar as nossas misérias, as nossas dificuldades humanas e buscar viver uma experiência digna com Deus e Senhor. Então o Senhor convida a mim e a você, a cada um de nós. Até quando nós vamos ter medo de colocar em prática os dons, os talentos que Deus nos deu? Até quando vamos ter medo de multiplicar os nossos dons e talentos para edificar a igreja? A sabedoria que a gente tem, se não ser colocada a serviço do outro, é uma sabedoria estéril, é uma sabedoria morta, vai morrer conosco e não vai edificar ninguém, muito menos a nós mesmos. Então é necessário que a gente aprenda a colocar em prática todos os dons que Deus nos deu. E Ele deu muitos dons a cada um de nós. Nós possamos ter coragem de colocar esses dons em prática. Assim seja. Amém.